Dizem que a velhice nos traz sabedoria, mas ela também nos veste com uma incômoda capa de invisibilidade. As pessoas começam a olhar através de você, a tomar decisões por você, a presumir que sua mente já não tem a mesma nitidez de antes. Elas te oferecem ajuda que você não pediu, te empurram soluções para problemas que você não tem e fazem tudo isso com um sorriso nos lábios, sempre repetindo o mesmo mantra: é para o seu bem. Mas eu aprendi, da forma mais amarga e silenciosa possível, que a gente precisa ter muito cuidado com quem decide, sem a nossa permissão, o que é o nosso bem-estar. Meu nome é Cecília, tenho 72 anos e por mais de 50 anos minha vida foi regida por uma regra simples: ler tudo. Contratos, bulas de remédio, manuais de instrução, notas de rodapé. Eu sempre li as letras miúdas. Esse hábito, que muitos consideravam um excesso de preciosismo, foi o que me salvou de ser apagada da minha própria história por aqueles que eu mais amava. Minha vida nunca foi de grandes luxos, mas sempre foi de grandes cuidados. Meu falecido marido, Francisco, era um homem prudente, um funcionário público que tratava o dinheiro que ganhávamos com o respeito de quem sabe o valor de cada hora de trabalho. Juntos, não compramos carros do ano nem fizemos viagens para a Europa. Nós compramos imóveis, pequenos apartamentos, salas comerciais, um por um ao longo de 40 anos. Eram a nossa segurança, o nosso projeto de futuro. Tijolo não desvaloriza, Cecília, ele sempre dizia. É o legado que vamos deixar para o Pedro. Pedro, nosso único filho. Um bom menino, de coração mole e espinha dorsal, um tanto flexível demais. Ele se tornou um homem bom, mas um homem que, infelizmente, se apaixonou por uma mulher que via o mundo não como um lugar para se viver, mas como um tabuleiro de aquisições. Angélica, minha nora. Desde o primeiro dia, eu vi em seus olhos uma calculadora. Ela não me olhava, ela me media. Media meus móveis, minhas roupas, minha modéstia e tentava calcular o meu valor em cifras. Eu ajudei na entrada do apartamento deles. Paguei os melhores colégios para meus netos, Lucas e Clara. Sempre fui a rede de segurança, o porto seguro financeiro da família. Mas fazia isso com discrição. Eles sabiam que eu tinha meus imóveis de aluguel, mas nunca tiveram a dimensão exata do patrimônio que Francisco e eu construímos com uma vida de privações e planejamento. Para eles, eu era apenas a vovó Cecília, uma senhora viúva, organizada, mas um pouco fora de moda, que vivia de forma simples demais para quem tinha algum dinheiro. A campanha para me declarar incapaz começou de forma sutil, logo depois do meu aniversário de 70 anos. Angélica passou a me tratar com uma solicitude preocupante. Sogrinha, a senhora lembrou de tomar o remédio da pressão hoje? Não quer que eu coloque um alarme no seu celular? Ela dizia com uma doçura que me arrepiava. Não se preocupe, minha filha. Eu tomo meu remédio no mesmo horário há 20 anos. Meu corpo é o meu relógio, eu respondia. Cecília, você já está com 72 anos. Não acha perigoso morar sozinha? E se a senhora cai? E se esquece o gás ligado? Ela dizia para Pedro na minha frente, como se eu fosse surda ou invisível. Pedro, meu filho, apenas balançava a cabeça. A mamãe é forte, Angélica. Ela sempre se cuidou, mas não havia convicção em sua voz. Havia a hesitação de um homem que não queria problemas com a esposa. Aos poucos, Angélica começou a se infiltrar na minha vida administrativa. Deixa que eu pago essa conta de luz para a senhora no aplicativo. É mais prático. Onde a senhora guarda as escrituras dos apartamentos? É bom ter uma cópia, por segurança. Ela era uma raposa, circulando o galinheiro com um sorriso de ovelha. O golpe de mestre veio disfarçado da maior prova de amor e preocupação. Numa tarde de quarta-feira, ela apareceu no meu apartamento, sozinha. Trazia uma pasta de couro elegante e um sorriso que parecia ensaiado em frente ao espelho. Cecília, querida, sente-se. Eu tenho uma notícia maravilhosa, ela disse com um entusiasmo teatral. Passei as últimas semanas pesquisando e encontrei a solução perfeita para a gente ficar tranquila sobre o seu futuro. É um plano de bem-estar e gestão patrimonial. Uma coisa moderníssima. Ela se sentou à minha mesa de jantar,
a mesma onde Francisco e eu assinamos tantos contratos de aluguel, e abriu a pasta. De dentro, ela tirou uma pilha de papéis que parecia ter mais de 30 páginas, cheia de cláusulas, parágrafos e termos jurídicos. Olha que incrível, sogrinha! É um plano completo. Ele inclui o melhor plano de saúde sênior do mercado, com direito a enfermeira particular se precisar, fisioterapia em casa, tudo. E a melhor parte, ele inclui um serviço de gestão de bens. Eles cuidam de toda a burocracia dos seus imóveis, contratos de aluguel, impostos, manutenção. A senhora não vai mais precisar se estressar com nada. Nunca mais. É a sua liberdade total, a sua aposentadoria de verdade. A proposta era sedutora. Parecia, de fato, a solução perfeita para uma senhora idosa. Mas eu trabalhei por 35 anos no segundo cartório de notas e protestos. Eu vi mais testamentos, procurações e contratos de compra e venda do que Angélica viu novelas. Eu conhecia o cheiro de um documento bem intencionado, e aquele, por baixo do perfume caro dela, cheirava a problema. Que maravilha, Ana Angélica! Parece muito bom mesmo, eu disse, mantendo a expressão serena. É perfeito, ela exclamou, empurrando a pilha de papéis para mais perto de mim e me oferecendo uma caneta de metal dourado. Eu já li tudo, é um contrato padrão, sem pegadinhas. É só assinar aqui na última página, e aqui, e aqui. São 3 vias. A mão dela, segurando a caneta, pairava no ar. A pressa dela era palpável. Claro, minha filha, eu disse com um sorriso amável. Deixa eu só pegar meus óculos de leitura. A vista já não é mais a mesma, sabe como é. E eu gosto de saber exatamente o que estou assinando. Vi uma sombra de impaciência cruzar o rosto dela, mas ela a disfarçou rapidamente com outro sorriso. Ah, sogrinha, não precisa se dar a esse trabalho todo. É só burocracia. Eu já verifiquei tudo para a senhora. Eu sei que sim, querida. Mas é um hábito antigo, força do ofício, respondi, caminhando lentamente até o meu quarto para pegar os óculos. Quando voltei e me sentei, o silêncio na sala era tenso. Angélica tamborilava os dedos na mesa. Peguei a primeira página. O título era pomposo. Contrato de adesão a plano de gestão patrimonial e bem-estar vitalício. Passei os olhos pelas primeiras cláusulas, que descreviam os benefícios do plano de saúde. Tudo parecia em ordem. Mas então, comecei a avançar. Meu coração, que batia num ritmo calmo, começou a acelerar discretamente. Cláusula 12. Da administração de bens. Ali, as palavras começavam a mudar. O texto falava em outorga de poderes plenos para gestão, venda, aluguel e qualquer outra transação imobiliária. Continuei a ler, a respiração presa. Cláusula 15. Da procuração em causa própria. Meus olhos se arregalaram por trás das lentes dos óculos. Aquele termo, eu o conhecia muito bem. Era um instrumento jurídico perigosíssimo, quase uma abdicação de direitos. Ele dava ao procurador, no caso Angélica e Pedro, nomeados na cláusula seguinte, o poder de agir como se fossem os próprios donos dos bens, de forma irrevogável e irretratável. A cada linha, a dimensão da traição se revelava. Não era um plano de saúde. Era um golpe sofisticado, disfarçado de cuidado, para me tomar tudo em vida. A cereja do bolo estava no anexo final, um documento intitulado Termo de Transferência Fiduciária. As letras eram minúsculas, quase ilegíveis. Forcei a vista. Ali, com uma clareza jurídica impecável, o documento estipulava que, para facilitar a gestão e garantir o bem-estar da beneficiária, todos os meus imóveis e saldos bancários seriam transferidos para uma empresa administradora, cuja razão social era PNA Empreendimentos Ltda. PA, Pedro e Angélica. Eles não estavam apenas pedindo uma procuração. Eles estavam me fazendo assinar a transferência de todo o meu patrimônio para o nome deles, sob o disfarce de uma empresa. Eu seria reduzida a uma pensionista em minha própria fortuna, vivendo da generosidade deles, até o dia em que eles decidissem que uma casa de repouso seria o lugar mais adequado para mim. O sangue gelou nas minhas veias. A mão que segurava o papel tremia levemente. Levantei o olhar e encarei minha nora. O sorriso dela havia se tornado uma máscara de ansiedade. Ela sabia que eu estava demorando demais.
Ela sabia que eu estava lendo. Terminei a última página. Com a maior calma que consegui reunir, juntei os papéis, alinhei-os perfeitamente e os coloquei de volta na pasta de couro. Empurrei a pasta suavemente de volta para o lado dela da mesa. E então, sogrinha, podemos assinar? Ela perguntou, a voz um pouco aguda demais. Eu tirei meus óculos. Limpei as lentes no meu vestido. Olhei-a diretamente nos olhos e o meu sorriso, agora, era tão sereno quanto o de uma estátua de gelo. Angélica, minha querida, eu disse com uma doçura que a fez se encolher na cadeira. Você tem toda a razão. Este plano é realmente muito completo. Completo demais, aliás. Tão completo, com tantas cláusulas importantes, que eu seria uma tola irresponsável se assinasse sem uma análise mais aprofundada. Mas, Cecília, eu já te expliquei. Ela tentou intervir. Eu sei, e agradeço o seu cuidado. Eu a cortei, ainda sorrindo. Mas um documento desta magnitude precisa do parecer de um profissional. É uma questão de prudência. Eu tenho um velho amigo, o Dr. Alencar, um advogado tributarista de primeira linha. Vou deixar esses papéis com ele amanhã, para que ele me dê sua opinião de especialista. Afinal, é o meu bem-estar que está em jogo, não é mesmo? O rosto de Angélica passou por todas as cores do pânico, do branco ao vermelho e de volta ao branco. Ela abriu e fechou a boca, procurando uma desculpa, um argumento. Um advogado? Mas não precisa, isso vai custar dinheiro e vai demorar. Essa é uma oferta por tempo limitado, ela gaguejou. Não se preocupe com o dinheiro, querida. Para o meu bem-estar, nenhum preço é alto demais. E se a oferta expirar, que pena. Encontraremos outra. O importante é fazer tudo com segurança. Você não concorda? Encurralei-a com sua própria lógica. Como ela poderia dizer que não era seguro consultar um advogado para algo que era, supostamente, para a minha segurança? Você pode me deixar uma cópia desses documentos, por favor? Para eu levar ao Dr. Alencar, pedi, com a maior inocência do mundo. Ela hesitou, claramente pega na armadilha. Negar seria confessar o golpe. Entregar seria fornecer a prova do crime. Eu preciso ver com a empresa do plano se posso liberar uma cópia. Ela mentiu, descaradamente. Não se preocupe, eu tirei fotos de todas as páginas com o meu celular enquanto você foi buscar um copo d'água, eu disse, com uma tranquilidade devastadora. Era mentira, claro. Eu não havia tirado foto nenhuma. Mas na mente dela, a armadilha havia se fechado. Ela se levantou, pálida como uma folha de papel. Juntou suas coisas com as mãos trêmulas. Eu preciso ir. O Pedro está me esperando. Claro, minha filha. Vá com Deus. E obrigada mais uma vez por se preocupar tanto comigo. Eu ligo para vocês assim que o Dr. Alencar me der o parecer. Não se preocupe. Não vai demorar. Ela praticamente fugiu do meu apartamento. Quando ouvi a porta do elevador se fechar, eu me permiti desabar na cadeira. Meu coração batia descontroladamente. As mãos tremiam. A dimensão da traição era monstruosa. Meu próprio filho, o menino para quem eu li histórias e fiz curativos, era cúmplice de um plano para me roubar tudo, para me transformar numa casca vazia. Mas, por baixo da dor, uma nova sensação começava a emergir. Uma fúria fria, uma determinação de aço. Eles achavam que eu era uma velhinha frágil, esquecida, pronta para ser enganada. Eles haviam se esquecido com quem estavam lidando. Eles haviam se esquecido da mulher que passou a vida lendo as letras miúdas. E eu ia usar cada vírgula, cada parágrafo daquele contrato mal intencionado para lhes dar a maior lição de suas vidas. A primeira ligação não seria para advogado nenhum. Seria para o meu gerente de banco. A P&A Empreendimentos podia se preparar. A auditoria ia começar. Quando a porta do meu apartamento se fechou, levando com ela a figura pálida e apressada de Angélica, um silêncio profundo se instalou. Mas não era um silêncio de paz. Era o silêncio que precede uma tempestade, a calma tensa antes de uma batalha. Meu coração ainda batia descompassado, uma mistura de medo residual e uma fúria gelada que começava a tomar conta de cada fibra do meu ser. Eles não apenas me subestimaram, eles tentaram me anular, me transformar em uma nota de rodapé na minha própria história. E a especialista em notas de rodapé era eu. Passei o resto daquele dia e a noite seguinte numa atividade frenética, mas silenciosa.
A antiga Cecília, a secretária de cartório que conferia cada vírgula, cada carimbo, cada assinatura, havia ressuscitado. Abri o velho baú de mogno, onde guardava os documentos de uma vida. Lá estavam todas as escrituras dos nossos imóveis, os contratos de aluguel originais, os extratos bancários antigos. Cada papel era um tijolo na fortaleza que Francisco e eu construímos. E eu iria defender cada um deles. Na manhã seguinte, eu não estava mais de luto pela traição. Eu estava em modo de operação. Vesti um dos meus melhores vestidos, um modelo discreto, mas de corte elegante. Prendi o cabelo num coque firme, passei um batom suave e saí. Minha primeira parada não foi um advogado. Foi o meu banco. O banco onde eu tinha conta há mais de 40 anos e onde o gerente, Sr. Honório, me conhecia desde que eu ia lá com Pedro, meu filho, pela mão. Dona Cecília, que prazer em vê-la. A que devo a honra? Ele disse, vindo me cumprimentar pessoalmente. Bom dia, Honório. Eu preciso de uma auditoria completa na minha vida financeira. E preciso de algumas mudanças, com urgência e com total discrição, eu disse. E meu tom não era o da viúva amável que ele estava acostumado a ver. Era o de uma cliente importante. Sentamos em sua sala. Expliquei a ele que, por motivos de uma reorganização patrimonial, eu gostaria de tomar algumas medidas. Primeira, revoquei imediatamente qualquer autorização ou acesso que meu filho, Pedro, ou minha nora, Angélica, tivessem sobre minhas contas. Segunda, solicitei a abertura de uma nova conta de investimentos em outro banco, um que eles nem sonhavam que existia, e autorizei a transferência de 80% do meu saldo líquido para lá, deixando na conta antiga apenas o suficiente para as despesas correntes. Eu estava movendo o meu exército para um quartel-general secreto. E Honório, eu disse como toque final, quero que você ative um alerta especial. Qualquer tentativa de consulta, transação ou pedido de informação sobre minhas contas ou bens, feita por eles ou em nome deles, deve ser negada e imediatamente comunicada a mim. Quero saber cada movimento. Sr. Honório, um homem perspicaz, entendeu que havia um drama familiar sério por trás das minhas ordens. Ele não fez perguntas, apenas assentiu. Considere feito, Dona Cecília. A sua segurança é a nossa prioridade. Minha segunda parada foi uma pequena gráfica no centro. Mandei imprimir novas vias de todos os meus contratos de aluguel. E, no dia seguinte, passei a manhã inteira visitando cada um dos meus inquilinos. Eram pessoas boas, que pagavam em dia e que me conheciam há anos. Seu Joaquim, bom dia. Sou eu, a Dona Cecília, eu dizia. Estou passando apenas para entregar uma nova cópia do nosso contrato e para informar que, a partir deste mês, a administração do imóvel e o recebimento dos aluguéis voltam a ser diretamente comigo. Este é o meu novo número de conta. Por favor, desconsidere qualquer outra orientação que o meu filho, Ricardo, possa ter dado. A reação era sempre de alívio. Ah, Dona Cecília, que bom! Seu filho é um bom rapaz. Mas a esposa dele, um pouco complicada, não é mesmo? Eu apenas sorria. Eu não estava apenas retomando o controle do meu dinheiro. Estava retomando o controle da minha reputação, da minha história. Enquanto eu agia, o telefone tocava. Era Angélica. A voz dela era um melado de falsidade. Sogrinha, bom dia, querida. E então? Já conseguiu falar com o seu advogado? Estou tão ansiosa para a gente resolver logo o seu bem-estar. Ainda não, Angélica, eu respondia, saboreando cada palavra. O Dr. Alencar é um homem muito requisitado, sabe? Ele pediu para eu ter um pouco de paciência. Ele está analisando cada cláusula com o cuidado que um assunto tão importante merece. Ah, a decepção na voz dela era palpável. Mas ele não te deu uma previsão? Ele me disse que a prudência é a melhor amiga dos grandes contratos, minha filha. E eu concordo com ele. Tenha um bom dia. Eu estava jogando o jogo dela, mas com as minhas próprias regras. O tempo que ela usava para me pressionar agora era a minha arma. Cada dia que passava era um dia de agonia para ela, imaginando o que o advogado poderia descobrir. Eles esperaram por uma semana. Uma semana de um silêncio tenso, pontuado por suas ligações cada vez mais ansiosas. E então,
A armadilha que eu havia armado finalmente disparou. Aconteceu numa quinta-feira. Angélica, provavelmente tentando manter as aparências de uma vida luxuosa que ela já não podia bancar, foi a uma de suas boutiques favoritas. Escolheu uma bolsa de couro caríssima e, na hora de pagar, entregou o cartão adicional que eu lhe fornecera. Soube do que aconteceu porque a gerente da loja, uma conhecida minha, me ligou mais tarde. Cecília, que situação! A sua nora esteve aqui, tentou passar uma compra de um valor altíssimo e o cartão foi recusado. Ela ficou furiosa, disse que era impossível, que o cartão tinha um limite enorme. Tentou de novo e de novo, fez um escândalo na loja. Disse que o banco devia estar com problemas. Não era o banco, era a titular da conta. Eu disse calmamente. Aquele foi o estopim. Menos de 1 hora depois, a campainha do meu apartamento tocou, não com a suavidade de uma visita, mas com a insistência de uma invasão. Olhei pelo olho mágico. Eram os dois, Pedro e Angélica. Os rostos deles eram uma tempestade de fúria e pânico. Respirei fundo. Abri a porta. "O que você fez?" gritou Angélica antes mesmo de entrar. "O meu cartão foi recusado. Passei a maior vergonha da minha vida. Você cancelou o cartão?" "Eu não cancelei o cartão, Angélica. Eu cancelei a sua fonte de renda ilimitada. Há uma diferença." "Mãe, o que está acontecendo?" perguntou Pedro, a voz trêmula. "O seu Joaquim, do apartamento da Rua das Flores, me ligou. Disse que a senhora passou lá e mudou o número da conta para o depósito do aluguel. Por que a senhora fez isso sem falar com a gente?" Eu os deixei entrar. Fechei a porta atrás deles. Apontei para o sofá. "Sentem-se. Acredito que a reunião com a diretoria da Penha Empreendimentos vai começar." Eles se sentaram hesitantes. Fui até a minha escrivaninha e peguei a pasta de couro que Angélica havia deixado para trás, a mesma que continha o plano de bem-estar. Sentei-me na poltrona à frente deles, a mesma poltrona onde, por anos, eu corrigi as lições de casa de Pedro. "Vocês me perguntaram o que eu fiz." Comecei, a voz calma, mas com o peso do aço. "Mas a pergunta correta é: o que vocês tentaram fazer?" Abri a pasta e tirei a pilha de papéis. Coloquei meus óculos de leitura. "Vamos reler juntos este plano de bem-estar. Que tal? Vejamos. Cláusula 12. Outorga de poderes plenos para gestão, venda, aluguel e qualquer outra transação imobiliária. Isso soa como cuidado ou como uma tomada hostil do meu patrimônio, Angélica?" Ela empalideceu. "Isso é só linguagem jurídica padrão." "Não, não é," eu a corrigi. "Linguagem jurídica padrão é o que eu lia todos os dias no cartório por 35 anos. Isso aqui é a linguagem da ganância. Vamos para a parte mais interessante. Cláusula 15. Procuração em causa própria. Você sabe o que isso significa, Pedro? Eu te paguei uma faculdade, você deveria saber. Significa que eu estaria dando a vocês o direito de agirem como se fossem os donos, de forma que eu nunca mais pudesse revogar. Eu estaria, na prática, assinando a minha própria interdição civil." Pedro olhava para o chão, o rosto coberto de vergonha. "Mas a minha parte favorita," continuei, virando as páginas, "é o anexo, o termo de transferência fiduciária. Que nome bonito, não? Tão profissional. Um termo que transfere todos os meus bens, a minha vida inteira de trabalho com o seu pai, para uma empresa chamada Penha Empreendimentos Ltda. Deixe-me adivinhar as iniciais. Pedro e Angélica? Que criativo!" Levantei os olhos dos papéis e os encarei. O silêncio deles era uma confissão. "Vocês não queriam cuidar de mim. Vocês queriam me liquidar, me transformar numa morta-viva. Uma senhora com um bom plano de saúde, mas sem um único bem, sem uma única decisão para tomar. Vocês planejaram o meu fim, disfarçado de bem-estar." "Não era assim, mãe." Pedro tentou, a voz um fio. "A gente só queria organizar as coisas." "Organizar?" Eu ri, uma risada seca, sem alegria. "Vocês queriam me roubar, Pedro, com a minha própria caneta. E você, meu filho, o menino que eu ensinei a ser honesto, foi cúmplice. Você deixou sua esposa vir até aqui e tentar enganar a sua própria mãe." "Foi ideia minha," gritou Angélica de repente. "Foi tudo ideia minha. O Pedro só concordou porque eu o convenci de que era o melhor para você. Ele é um fraco. Ele sempre faz o que eu mando."
Ela estava tentando protegê-lo, ou talvez apenas assumir o controle da narrativa desastrosa. Mas era tarde demais. Não importa de quem foi a ideia, Angélica. Importa que os dois estavam juntos nela. E vocês acharam que eu era uma velhinha tola e esquecida que assinaria qualquer coisa que me colocassem na frente. Levantei-me e caminhei até a janela. Olhei para a rua lá embaixo. Mas vocês se esqueceram de uma coisa fundamental. A velhinha tola aqui passou a vida inteira lendo as letras miúdas. E enquanto vocês esperavam ansiosamente pelo parecer do meu advogado, eu tomei as minhas próprias providências. Virei-me para eles. As contas bancárias que vocês conheciam estão praticamente vazias. Os inquilinos já foram notificados e agora depositam para mim em uma nova conta que vocês não têm acesso. Eu conversei com um advogado de verdade e ele me aconselhou a registrar um boletim de ocorrência por tentativa de estelionato. Eu ainda não o fiz, pela memória do seu pai e por causa dos meus netos. O pânico nos olhos deles era total. Mas a nossa relação, como existia, acabou hoje. O dinheiro da mamãe, a ajuda da vovó, a segurança da sogra, tudo isso morreu. Vocês estão por conta própria, com seus salários, com seus empregos, com suas próprias capacidades. E eu sugiro que comecem a ler os seus próprios contratos com mais atenção, porque a vida, meus queridos, é cheia de letras miúdas. Abri a porta do meu apartamento. A reunião acabou. Podem ir. Eles saíram em silêncio, derrotados. Angélica não chorava mais. Tinha no rosto uma expressão de ódio e de medo. Pedro nem conseguia me olhar. Quando a porta se fechou, eu me senti exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia invisível. Eu me sentia vitoriosa. Fui até a minha escrivaninha, peguei uma folha de papel em branco e uma caneta. E comecei a fazer algo que não fazia há anos. Comecei a fazer planos. Planos que eram só meus. E neles não havia espaço para notas de rodapé nem letras miúdas. Havia apenas o texto claro e legível da minha própria e recém-conquistada liberdade. Nos dias que se seguiram à expulsão de Pedro e Angélica, meu apartamento, antes um campo de batalha, tornou-se um santuário de silêncio. Era um silêncio que, a princípio, me assustou. Por anos, minha vida fora preenchida pelo ruído deles. As demandas de Angélica, as queixas de Pedro, as necessidades dos meus netos. Agora, o único som era o tic-tac do relógio de parede da sala, um som que parecia marcar não as horas que passavam, mas a nova vida que começava. A dor da traição ainda estava presente, uma brasa que ardia lentamente no fundo do meu peito. Havia noites em que eu acordava sobressaltada, procurando por um fantasma de responsabilidade que não existia mais. Eu olhava para o corredor e esperava ver a luz do quarto deles acesa. Olhava para o telefone e esperava que ele tocasse com mais uma emergência fabricada. Mas nada acontecia. E, aos poucos, o silêncio deixou de ser assustador e se tornou um companheiro. Um companheiro que me permitia, pela primeira vez em décadas, ouvir os meus próprios pensamentos. Decidi que a minha primeira tarefa seria exorcizar de vez a presença deles da minha casa. Fiz uma nova faxina, desta vez, mais profunda. Contratei uma empresa para lavar os tapetes e as cortinas, para tirar o cheiro do perfume de Angélica que ainda pairava no ar. E então, fui ao depósito do prédio, um pequeno cômodo onde eu havia guardado os tesouros da minha vida que foram considerados antiquados demais para a decoração clean da minha nora. Com a ajuda do zelador, trouxe de volta a poltrona de veludo de Francisco. Suas molas rangiam. O tecido estava um pouco gasto, mas, ao me sentar nela, senti um conforto que nenhum sofá de design jamais poderia me dar. Trouxe de volta minhas louças pintadas à mão, minhas toalhas de mesa bordadas, meus porta-retratos com as fotos em preto e branco dos meus pais e do meu casamento. A cada objeto que voltava para o seu lugar, eu sentia que estava devolvendo a alma à minha casa e a mim mesma. Enquanto arrumava, encontrei uma caixa de madeira que eu não abria há anos. Dentro estavam minhas ferramentas de trabalho do cartório, lupas de diferentes graduações, carimbos antigos, manuais de caligrafia e um pequeno livro de capa dura com anotações sobre os casos mais complexos de documentação que eu havia ajudado a resolver.
Toquei naqueles objetos e senti uma onda de nostalgia, mas também de orgulho. Aquela mulher, a Cecília meticulosa, a decifradora de contratos, a especialista em letras miúdas, ainda vivia dentro de mim. Ela apenas esteve adormecida, sufocada sob o papel de mãe e avó em tempo integral. Foi nesse momento que uma ideia, tão clara e forte como um trovão, surgiu em minha mente. Quantas outras mulheres, da minha idade ou mais velhas, não eram vítimas de planos de bem-estar como o de Angélica? Quantas não assinavam documentos que não entendiam, pressionadas pela família, sentindo-se um fardo, com medo de serem chamadas de difíceis ou desconfiadas? Quantas não perdiam o patrimônio de uma vida inteira por não conseguirem ler as letras miúdas? A fúria que eu sentia pela traição do meu filho começou a se transformar em algo mais produtivo. Uma missão. Eu tinha o conhecimento, a experiência e agora o tempo. Eu não precisava de um emprego, mas eu precisava de um propósito. Comecei de forma modesta. Liguei para minhas amigas do meu antigo bairro, senhoras viúvas ou aposentadas como eu. Dona Yolanda, bom dia, é a Cecília. Lembra que a senhora me disse que estava com dificuldades para entender aquele novo contrato do seu plano de saúde? Se quiser, eu posso dar uma olhada para a senhora. Sem compromisso, sem custo algum. Apenas para ajudar. No início, elas ficaram hesitantes. Mas a minha fama de mulher correta e detalhista falou mais alto. Na semana seguinte, eu estava sentada na mesa da cozinha de Dona Yolanda, com os papéis do plano de saúde espalhados à nossa frente. Olha aqui, Yolanda, eu disse, apontando com a ponta da caneta. Esta cláusula de coparticipação progressiva parece boa, mas na prática significa que, quanto mais velha e mais doente a senhora ficar, mais caro vai pagar por cada consulta. E esta outra, sobre a rede credenciada dinâmica, significa que eles podem tirar o seu médico da lista a qualquer momento, sem te avisar. Os olhos de Dona Yolanda se encheram de lágrimas. Meu Deus, Cecília, meu filho disse que era o melhor plano, que eu não precisava me preocupar. Eu ia assinar amanhã. Seu filho provavelmente não fez por mal, Yolanda. Ele, como o meu, talvez só não tenha tido a paciência de ler as letras miúdas. Eu disse, com uma empatia recém-descoberta. Ajudei-a a encontrar um plano mais honesto. E a notícia se espalhou. Em pouco tempo, meu telefone começou a tocar. Era a dona Marlene, com um contrato de empréstimo consignado cheio de juros abusivos. Era o seu Afonso, com um testamento que seus sobrinhos queriam que ele assinasse, mas que o deixaria sem nada em vida. Eu me tornei uma espécie de anjo da guarda dos contratos, para a terceira idade. Montava meu pequeno escritório na mesa da minha sala de jantar. Oferecia café e bolo e, com minha lupa e minha caneta vermelha, eu ia decifrando as armadilhas que o mundo moderno cria para os mais velhos e vulneráveis. Eu não cobrava nada. A minha recompensa era o olhar de alívio e gratidão de cada pessoa que eu ajudava. A cada contrato abusivo que eu desmascarava, eu sentia que estava reescrevendo a minha própria história, dando a eles a vitória que eu quase não tive. Enquanto minha nova vida florescia, eu soube que o mundo de Pedro e Angélica ruía. Eles haviam sido despejados do apartamento onde moravam, pois o aluguel, que antes era pago com a minha ajuda, se tornou insustentável. Angélica, incapaz de lidar com a súbita queda no padrão de vida, foi embora. Voltou para a casa dos pais, levando consigo os netos e deixando para trás um bilhete para Pedro, dizendo que não havia se casado para viver como pobre. A notícia da separação deles chegou até mim através de uma amiga em comum. Senti uma tristeza genuína por Pedro. Ele havia perdido a esposa, a casa e a dignidade, tudo por causa de uma ganância que nem era originalmente sua. Ele era um homem fraco, um peão no jogo de xadrez de Angélica. E agora, com o tabuleiro virado, ele estava sozinho e perdido. Ele me mandou uma mensagem de texto, a primeira em meses. Era curta, direta, desprovida de qualquer manipulação. Mãe, a Angélica me deixou. Ela estava certa. Eu sou um fracasso. Acho que no fim, a senhora estava certa sobre tudo. Aquela mensagem não era um pedido de ajuda. Era uma capitulação. A confissão de um homem que finalmente havia chegado ao fundo do poço. Eu não respondi.
Sabia que qualquer palavra minha, naquele momento, seria inútil. A jornada para fora do poço era uma que ele precisaria começar sozinho. Minha vida, por outro lado, nunca esteve tão cheia. O meu trabalho voluntário me deu uma nova rede de amigos, uma comunidade de pessoas que me admiravam não pelo que eu tinha, mas pelo que eu era. E, no meio dessa nova rede, reencontrei um velho conhecido. O Dr. Alencar, o mesmo advogado que eu usei como blefe contra Angélica, era amigo do falecido marido de Dona Yolanda. Nós nos encontramos num evento de caridade que ela organizou. Ele já era um senhor de seus 70 e poucos anos, viúvo, com um humor inteligente e um olhar que ainda brilhava de curiosidade pela vida. Cecília, então você é a famosa guardiã dos contratos de que tanto ouço falar. Ele disse rindo. Preciso tomar cuidado, ou você vai roubar todos os meus clientes. Começamos a conversar e descobrimos uma afinidade imediata. Falamos sobre leis, sobre a vida, sobre as decepções com os filhos, sobre a beleza de envelhecer com propósito. Ele me convidou para um café, depois para um jantar. Nossos encontros eram leves, despretensiosos. Eram a conversa de duas almas experientes que não precisavam mais impressionar ninguém. Um dia, eu lhe mostrei o infame contrato que Angélica havia tentado me fazer assinar. Ele o leu com a atenção de um profissional. Ao terminar, ele tirou os óculos, me olhou com seriedade e disse: Cecília, isso aqui não é apenas um contrato mal intencionado, isso é um documento criminoso. A sua nora e seu filho poderiam ser processados por estelionato e coação de incapaz. Você teve muita sorte e muita inteligência. Eu não tive sorte, Alencar. Eu tive uma vida de prática em ler as entrelinhas. E o que você vai fazer? Vai processá-los? Não, respondi depois de um momento. A vida já está lhes dando a conta e, no fundo, ele ainda é meu filho. A vida seguia. Eu estava pintando as paredes do meu quarto de um azul celeste quando a campainha tocou. Era um entregador, com um pequeno buquê de margaridas. Não havia cartão. Eu não sabia de quem era. Mas mais tarde, meu celular apitou com uma nova mensagem. Era de um número que eu não conhecia. Espero que tenha gostado das flores. São as suas favoritas, eu lembro. Eu sei que não mereço, mas eu preciso falar com a senhora. Não para pedir nada. Apenas para conversar, se um dia a senhora puder me perdoar. Assinado, Pedro. Ele havia trocado de número. Havia se distanciado do passado. E estava timidamente tentando construir uma ponte. Olhei para as margaridas na minha mesa. Era um pequeno gesto, sim. Mas depois de tanto tempo, era o primeiro gesto que não vinha com uma fatura escondida, com uma cláusula abusiva, com letras miúdas. Era apenas uma flor. Eu ainda não estava pronta para responder. Mas pela primeira vez, pensei que, talvez, um dia eu estaria. A assinatura da minha liberdade já havia sido dada. Agora, começava o longo e paciente processo de redigir o contrato de uma nova relação. E, desta vez, as cláusulas seriam minhas. O pequeno buquê de margaridas ficou sobre a minha mesa de centro por uma semana inteira. Todos os dias, eu trocava a água, cortava as pontas dos caules e observava as pétalas brancas, tão simples e tão teimosas. Elas eram um pedido de desculpas silencioso, um ponto de interrogação no meio da minha nova e pacífica rotina. A mensagem de Pedro eu li dezenas de vezes. Não havia manipulação, não havia exigência. Havia apenas o som inconfundível de um homem que havia batido no fundo do poço e que de lá olhava para cima em busca de uma luz. Eu não tinha pressa de responder. A antiga Cecília, a mãe, teria ligado no mesmo instante, o coração apertado, pronta para perdoar e consertar. Mas a nova Cecília, a mulher, sabia que o tempo e o silêncio também são ferramentas de cura. E que a pressa, em assuntos da alma, costuma ser uma péssima conselheira. Conversei sobre o assunto com meu novo amigo, o Dr. Alencar, durante um de nossos cafés semanais. Ele me ouviu com sua habitual atenção, os olhos sábios por trás dos óculos de aro fino. E o que o seu coração lhe diz para fazer, Cecília? Ele perguntou, depois que lhe mostrei a mensagem. O meu coração de mãe quer correr e abraçar o menino perdido. Mas o meu coração de mulher, o que quase foi enganado e silenciado, me diz para ter cautela.
O perdão eu já lhe dei, Alencar. Dei a mim mesma, no dia em que decidi não processá-lo. O que eu não sei é se consigo lhe dar a minha confiança de volta. Você não precisa, ele respondeu com uma simplicidade que me acalmou. O perdão é uma porta que você abre para si mesma, para que a mágoa possa sair. A confiança é outra porta, uma que a outra pessoa precisa merecer a chave para entrar. E isso, minha cara, leva tempo e exige provas. Não há nada de errado em deixar essa porta entreaberta, em vez de escancarada. As palavras dele me deram a clareza de que eu precisava. Naquela noite, enviei uma única mensagem de texto para o novo número de Pedro. Recebi as flores, são as minhas favoritas. Obrigada. Se quiser conversar, me encontre no Café da Praça da República no sábado, às 10 da manhã. Eu estabeleci o lugar, a data e a hora. A reunião seria em território neutro, sob a minha total liderança. No sábado, cheguei 10 minutos antes. Sentei-me numa mesa do lado de fora, debaixo de uma amoreira, e pedi um café. Quando Pedro chegou, pontualmente, eu quase não o reconheci. Ele não era mais o executivo de marketing que tentava parecer importante. Era apenas um homem. Usava uma camisa simples, calça jeans, e seus olhos não tinham mais aquele brilho de arrogância, mas a sombra de uma exaustão profunda e de uma tristeza genuína. "Mãe", ele disse, parando em frente à mesa, como se pedisse permissão para se sentar. "Sente-se, Pedro." A conversa começou de forma hesitante. Ele me contou sobre sua nova vida. Morava num pequeno apartamento de um quarto, num bairro distante. Estava trabalhando como assistente administrativo numa pequena empresa, ganhando 1/3 do que ganhava antes. Contou que via os filhos apenas nos fins de semana e que Patrícia, a mãe de Angélica, dificultava ao máximo os encontros. Ele não se queixava, apenas relatava os fatos, com uma resignação que eu nunca havia visto nele. O momento da virada, o instante em que eu soube que sua mudança era real, veio quando ele falou dos filhos. Outro dia, a Clara, minha filha, ficou doente. Uma febre alta que não cedia. Eu passei a noite inteira em claro com ela no colo, colocando panos úmidos na testa dela, medindo a temperatura a cada meia hora. No dia seguinte, eu fui trabalhar parecendo um zumbi. Eu mal conseguia pensar direito. E foi ali, mãe, sentado na minha mesa, com a cabeça doendo de sono e preocupação, que eu me lembrei de você. Ele fez uma pausa, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu me lembrei das dezenas de vezes que a senhora fez isso por mim, das noites em que ficou acordada para eu poder dormir, das vezes em que foi trabalhar doente para não perder o dia de serviço, de todo o sacrifício invisível que eu, na minha estupidez, nunca enxerguei. Eu achava que era sua obrigação. Hoje eu sei que era um milagre diário. E eu nunca, nem uma única vez lhe disse obrigado. Ele baixou a cabeça e as lágrimas que ele segurava finalmente caíram sobre a mesa. Eu não peço que a senhora me perdoe por eu ter perdido o meu status ou o meu casamento com a Angélica. Isso foi consequência da minha fraqueza. Eu peço que me perdoe por eu ter levado 35 anos para ver a mãe que eu tinha. Por ter olhado para a mulher mais forte e inteligente que eu conheço e ter tido a audácia de tentar te enganar, de te chamar de incapaz. Eu sinto tanto, tanto a sua falta, não da sua ajuda, mas de você. Naquele café de praça, sob a sombra da amoreira, eu vi meu filho de volta. Não o menino inocente do passado, mas um homem quebrado que estava dolorosamente tentando se reconstruir sobre uma base de verdade. "Eu aceito suas desculpas, Pedro", eu disse, e estendi a mão sobre a mesa, tocando a dele. "Mas você precisa saber que a nossa relação nunca mais será a mesma." A Cecília, que confiava de olhos fechados, se foi. No lugar dela, ficou uma mulher que te ama, mas que também aprendeu a se amar. Eu sei, mãe. Eu não espero que seja a mesma. Eu só espero que possa existir. Ela pode, mas será reconstruída com tijolos pequenos, um de cada vez. Com atitudes, não promessas. E a primeira atitude é você cuidar da sua vida e dos seus filhos. Sem a minha interferência financeira. Vocês precisam de mim como avó, não como um banco. Aquele foi o nosso novo contrato. Um contrato verbal, com cláusulas de respeito, paciência e, acima de tudo, realidade.
A reconstrução foi lenta. Começou com visitas aos domingos, na minha casa. Ele chegava com os netos. Trazia um pão caseiro que ele mesmo aprendera a fazer e agia como um convidado. Pedia licença, ajudava a arrumar a mesa, lavava a louça, ensinava aos filhos a respeitarem o meu espaço, as minhas coisas. Meus netos, que antes me viam como a vovó que morava com eles, passaram a me ver como uma pessoa com uma vida própria e fascinante. Eles ficavam encantados com o meu escritório na sala de jantar, onde eu ajudava meus amigos idosos. "Vovó, é verdade que a senhora é uma detetive de contratos?" perguntou Lucas, meu neto, um dia. Eu ri. "Quase isso, meu amor. Eu sou uma leitora de letras miúdas. Ajudo as pessoas a não serem enganadas." "Você é uma super-heroína", disse a pequena Clara. Naquele momento, olhando para os meus netos, eu entendi a dimensão da minha nova vida. Eu havia transformado a minha maior dor no meu maior superpoder. Minha vida floresceu de formas que eu nunca imaginei. Meu trabalho voluntário cresceu. Criei um pequeno blog chamado As Letras Miúdas da Vida, onde eu escrevia dicas simples para outros idosos sobre como entender seus direitos, seus contratos, suas finanças. O blog viralizou na comunidade e eu fui convidada para dar uma pequena palestra no centro comunitário do bairro. O tema era Empoderamento na Terceira Idade. Conhecimento é poder. Fiquei nervosa, mas Alencar e minhas amigas do Clube da Leitura me incentivaram. Preparei minha palestra com o mesmo cuidado com que analisava um contrato. No dia da palestra, o pequeno auditório estava lotado. E sentados na primeira fila, sem que eu soubesse que viriam, estavam Pedro e meus 2 netos. Ele me olhava com um orgulho, uma admiração, que valiam mais do que qualquer apartamento de luxo. Eu falei por 1 hora. Falei sobre direitos, sobre dignidade, sobre a importância de nunca deixar que ninguém, nem mesmo a própria família, decida o seu valor ou o seu destino. Quando terminei, as pessoas me aplaudiram de pé. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Na volta para casa, caminhando ao meu lado, Pedro disse: "A Angélica tentou te transformar numa vítima, mãe. E no fim, a senhora virou a heroína de um monte de gente." 1 ano depois daquela tarde terrível, minha vida era outra. Eu tinha meus amigos, meu trabalho comunitário, a companhia amorosa e respeitosa de Alencar e uma relação nova e saudável com meu filho. Ele ainda estava se reerguendo financeiramente, mas havia uma dignidade em sua luta que ele nunca teve em sua antiga opulência. Num domingo, ele me fez uma surpresa. Chegou para o almoço e me entregou um pequeno quadro. Era uma foto antiga que eu nem lembrava que existia. Nela estávamos eu e Francisco, jovens, em frente ao terreno vazio da Rua das Hortênsias, ele segurando uma planta baixa e eu uma muda de margarida. A foto estava desbotada, mas nossos sorrisos eram vibrantes. "Eu a encontrei numa caixa antiga, mãe", ele disse, "e mandei restaurar e emoldurar, para que a gente nunca se esqueça de como tudo começou, com um sonho, trabalho duro e respeito." Hoje, esse quadro está na parede da minha sala. Ao lado dele, há um diploma de honra ao mérito que recebi da Associação de Moradores pelo meu trabalho voluntário. E, na minha mesa de cabeceira, uma foto recente. Eu, Pedro e meus netos, sorrindo, no parque. Meu nome é Cecília e eu aprendi que a vida, assim como um contrato, é cheia de cláusulas. Algumas nos dão direitos, outras, deveres. Por muito tempo, eu só cumpri os deveres e me esqueci dos meus direitos. A traição que sofri me forçou a reler o contrato da minha própria alma. E ao fazer isso, descobri a cláusula mais importante de todas, uma que deveria vir em letras garrafais. O amor próprio é inegociável, irrevogável e intransferível. E a assinatura que valida esse contrato é a nossa própria paz de espírito. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.